Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 27. Assim nos diz a palavra de Deus. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João, o Batista, e outros Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E, respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os, para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Amém. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Meus amados, eu creio que todos vocês, a não ser aqueles que ainda não são convertidos a Cristo, então eu diria que praticamente todos vocês, a maioria, já devem ter lido esse texto diversas vezes. Já me viram até pregar nele algumas vezes. Mas será que nós compreendemos realmente o que significa seguir a Cristo? Será que compreendemos o que significa seguir a Cristo? O que é negar a si mesmo? O que é tomar a própria cruz? O que é perder a própria vida? E tudo isso por amor ao Senhor e ao seu Evangelho. Por amor, não por obrigação, não por imposição, não por constrangimento, mas por amor ao Senhor. Eu tive uma experiência há poucas semanas atrás, mais precisamente essa experiência começou no domingo, que foi o domingo véspera do final de semana que minha esposa e eu tínhamos a viagem missionária marcada para São Paulo, uma viagem na qual nós estávamos com a missão de nos encontrarmos com irmãos em Cristo que entraram em contato conosco pelo projeto Quero Congregar, irmãos de pelo menos 3 cidades. Então nós tínhamos essa missão de ir a 3 cidades num final de semana. E no domingo que antecedeu essa viagem, as passagens já compradas e tudo, no domingo que antecedeu essa viagem, nós estávamos aqui e, terminado o culto, como sempre acontece,
nós fomos direto para casa, minha esposa, eu e meus filhos. E aqueles que sabem onde eu moro, sabem que eu moro quase na esquina de uma rua, num sobrado. E para chegar na minha casa existe uma escada lateral, que sobe, obviamente, é um sobrado. E na lateral dessa escada tem uma janela da minha casa, no alto. E quando nós viramos a esquina, que eu olhei para a nossa casa, eu vi que a janela estava quebrada e a cortina, inclusive, para fora da janela. A janela também aberta, quebrada, aberta. E na mesma hora eu disse para minha esposa: entraram na nossa casa. Invadiram nossa casa. Mas senti paz no meu coração e agi, na verdade, de um modo, humanamente falando, errado, mas eu sei que eu fui guiado pelo Espírito Santo, porque não tive nenhum medo de entrar com o carro, de subir as escadas, de abrir a porta de casa, que continuava trancada, porque eu senti de Deus que não estava mais ali o invasor. Mas a cena foi apavorante, porque certamente o bandido, quando quebrou a vidraça para entrar na nossa casa, provavelmente com a ajuda de alguém que fez um pezinho para ele poder alcançar a janela, e a pessoa que fez o pezinho estava na escada, né, para que o outro alcançasse a janela, uma janela que não tinha grade, agora já tem grade, mas não tinha grade. Quem quebrou a janela, ou ele ou quem estava embaixo, provavelmente ele, se cortou, se feriu, e deve ter se ferido até gravemente, porque havia muito sangue. Sangue na escada do lado de fora, sangue na sala onde ele entrou pela janela, sangue na cozinha, sangue no corredor, sangue nos quartos, gotas de sangue pela casa toda, mas principalmente na sala e na cozinha. E imagine como se sente alguém chegando em casa e vendo uma cena como essa. Primeira coisa que fizemos foi olharmos em todos os cômodos, procurando a nossa gatinha de estimação, a Mel, porque ficamos com medo de que tivessem feito alguma maldade com ela. E sempre quando nós chegamos em casa, ela vem nos receber, e ela não estava ali. Ela já ouve o barulho do carro e sabe que a gente está chegando e vem para a porta, igual um cachorrinho, só falta abanar o rabo. E ela vem nos receber, e ela não estava ali. Mas aí eu a encontrei debaixo da nossa cama, encolhidinha, com medo. Deve ter ficado escondida desde o momento que a vidraça foi quebrada. E vasculhamos a casa inteira. Graças a Deus não havia ninguém. E também nada tinha sido roubado, a não ser a única coisa que, além de não nos fazer falta, nós até damos graças a Deus que tenham levado: a televisão. E mais nada. E mais nada. Uma TV que tínhamos na sala, grande. Eu não sou bom nessa questão de quantas polegadas, eu sei que era uma TV grande. 46 polegadas, eu não sou bom nessas coisas. Uma TV grande, tela plana, evidentemente, né? Essas TVs mais modernas, Smart TV, que nós compramos há uns 4 anos atrás, mais ou menos, e levamos 10 meses para pagar, em suaves parcelas. E o interessante foi que só se levou isso. Não se levou mais nada. Mais nada. E ficamos perplexos com isso. Quando, inclusive, eu esqueci de dizer que quando nós entramos,
Nós não entramos pela sala, nós entramos pela cozinha. E além do sangue no chão, estava aberta a geladeira, completamente aberta. E um queijo, prato, a gente compra peça de queijo, que sai mais barato do que comprar fatiado. A gente compra a peça e fatia em casa. Tinha uma peça de queijo com uma mordida jogada no chão. Ou seja, é como se a pessoa estivesse tranquilamente comendo queijo, andando pela casa, e a peça de queijo estava jogada no chão da sala, e alguma coisa aconteceu, que essa pessoa não teve tempo de roubar mais nada, só a televisão, e se mandou. Ele e aqueles que com ele estavam. Provavelmente, nós só saberemos o que aconteceu na glória. Mas quem sabe um anjo do Senhor o tenha impedido de continuar saqueando a nossa casa. Porque afinal de contas nós estávamos aqui cultuando a Deus, adorando o Senhor. E enquanto estávamos aqui adorando e cultuando o Senhor, estavam invadindo a nossa casa. Mas uma outra questão se levantou também. Por que o Senhor permitiu roubarem a televisão? Eles saíram tão às pressas, que eu esqueci de mencionar, que não levaram o controle remoto da TV que estava na frente da TV. Então levaram a TV e não levaram o controle remoto. E essas TVs modernas sem controle remoto não funcionam. E isso foi no domingo. No dia seguinte a vidraça foi trocada. Na mesma semana a proprietária do imóvel, porque é alugado, nós moramos de aluguel, colocou grades reforçadas na janela. Então a segurança foi aumentada. Colocamos também cadeados em portas, janelas, de modo que a segurança foi reforçada. E na quinta-feira, quando a segurança toda já estava reforçada, eu estava meditando na palavra de Deus, mais precisamente no livro de Deuteronômio, e fazendo aquela meditação, eu estava lendo a Bíblia, e de repente eu ergui meus olhos e olhei na direção onde ficava a TV. Obviamente não existe mais nada lá. Agora existe uma Bíblia gigante que eu comprei em São Paulo e coloquei lá no lugar da TV, coloquei essa Bíblia gigante, bem grande mesmo. Por que eu trouxe de São Paulo? Porque uma Bíblia dessa aqui é caríssima. Lá eu paguei R$54 apenas. Uma Bíblia gigante, enorme, letra gigante. É chamada Bíblia de Púlpito. Versão Almeida corrigida, revista e corrigida, uma benção. E coloquei lá aquela Bíblia gigante no lugar da TV. Mas na quinta-feira, ainda era a véspera da viagem, eu iria viajar na sexta. O Espírito Santo falou comigo. Por que ele permitiu levarem aquela televisão? E a resposta é: o Senhor me fez lembrar. Porque há talvez pouco mais de um ano, realmente eu não sou muito bom de contabilizar o tempo, mas mais de um ano, com certeza, houve a necessidade de uma TV nova aqui, para as crianças aqui da igreja, para se passar os desenhos bíblicos, filmes bíblicos e outras coisas mais para se trabalhar com as crianças. E como nós já não víamos mais TV há pelo menos 3 anos, estávamos ligando a TV apenas para assistir vídeos no YouTube, de pregação, de documentários, alguma coisa assim, eu disse: vamos doar a nossa televisão. E quando eu disse isso, eu pensei na TV grande, de 46 polegadas. Só que na hora de doar para a igreja, eu doei a outra que era um pouco menor. Também não sei quantas polegadas, alguém me socorra. Quantas polegadas deve ter essa TV aqui que eu doei para a igreja? 32 polegadas, obrigado. Uma TV também smart, mas menor. Por que eu doei a menor? Porque no meu coração estava doar a maior, realmente.
Mas eu doei a menor pensando, se eu doar a maior, haverá críticas lá em casa. Não sei se por parte dos meus filhos, da minha esposa, mas alguém vai dizer, por que está doando a maior? A maior já está quietinha aí na sala, doa a menor que está lá no quarto. Porque a maior é a TV que nós de vez em quando assistíamos pregações no YouTube, documentários, filmes cristãos. E eu acabei doando a menor. E aí o Espírito Santo me falou, não foi o seu coração. Eu mandei você dar aquela TV. E você deu a outra. E agora você não tem nenhuma das duas. Se eu tivesse obedecido o Senhor, não teriam entrado na minha casa. Não teríamos visto aquela cena apavorante. O Senhor só permitiu isso, porque Ele quis me ensinar uma lição. E só na eternidade, provavelmente, é que eu saberei o quanto eu perdi por ter desobedecido o Espírito Santo de Deus. Por que eu estou contando essa história aqui? Porque o texto que nós acabamos de ler fala exatamente disso, amados. Ou o que você pensa que é negar a si mesmo? O que será que Deus já mandou você dar para alguém e você não deu? Quantas vezes o Senhor já mandou você pôr a mão no bolso e ajudar o teu próximo e você não ajudou? Quantas vezes você podia ter ido visitar um enfermo, mas preferiu ficar em casa apenas orando por ele, podendo ir lá vê-lo? Quantas vezes encontrou desculpas para não obedecer o Espírito Santo de Deus? Porque Ele é real, irmãos, e Ele fala conosco. O Espírito Santo de Deus fala conosco. E quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais Ele nos revela a nosso respeito e também a respeito do próximo. E quantas vezes o Senhor revelou coisas a seu respeito e você endureceu o seu coração, não querendo se arrepender do que tinha que se arrepender, não querendo se humilhar quando deveria diminuir. E quantas vezes o Senhor te revelou algo a respeito do próximo, mas para não perder o amigo, você se calou. Só não compreende, talvez, que se calar a respeito do pecado do seu irmão não é amar o seu irmão, pelo contrário, é condená-lo à perdição. Se o Senhor te mostrou algo a respeito do teu próximo, algo do qual ele tem que se arrepender, que está errado, não coloque esse peso apenas sobre o pastor. Se você é amigo realmente dessa pessoa, fale com essa pessoa. Chame no particular e converse. Ore primeiro, prepare o terreno, mas fale, abra a tua boca. Isso está errado, você está em pecado. Você não tem temor de Deus, não? É responsabilidade de cada um de nós, irmãos. Alegrar com quem se alegra, chorar com os que choram e repreender os que estão na prática do pecado. Porque quando não fazemos isso, nos tornamos cúmplices, como cúmplices foram também aqueles que pereceram junto com Acã, quando ele foi descoberto. Será que nós estamos compreendendo o significado de seguir a Cristo, irmãos?
é ser guiado pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo de Deus fala algo com você, mostra algo para você, a responsabilidade é sua. Agora é com você, o Espírito Santo já mostrou. E Ele conta com você como um instrumento de Deus, para realizar a sua vontade. Não se omita. Não deixe de fazer o que lhe cabe fazer. Algo que eu já aprendi há muito tempo. Quando Deus me permite ver alguém precisando de ajuda, é porque Ele espera que eu ajude essa pessoa. Porque se Ele quisesse que outro ajudasse essa pessoa, Ele colocaria outro na frente dessa pessoa e não a mim. Estão entendendo? E quando Deus coloca você diante de alguém que precisa de ajuda, e quando eu digo precisa de ajuda, não é só ajuda física não. Não é só dar o que comer, o que vestir, comprar um botijão de gás, pagar uma conta de luz. Não é só isso. Eu me refiro também a ajudar espiritualmente. Você está vendo alguém aflito? Ore com essa pessoa. Aconselhe. Diga para ela o que ninguém está dizendo, mas precisa ser dito. Porque o inimigo, ele procura nos enganar justamente quando estamos fragilizados. Quando estamos fragilizados é que o inimigo se aproveita. Então, se você conhece alguém fragilizado, redobre as orações, o aconselhamento, procure saber como está, procure ajudar. Porque se todos nós fizéssemos isso, não se ouviria jamais falar de depressão no meio de cristãos. Jamais. Porque ser igreja é termos cuidado um para com o outro. Eu cuido de você, você cuida de mim. Cuidamos uns dos outros, nos preocupamos uns com os outros. Só que para isso, irmãos, não podemos ser egoístas. Não podemos. Não podemos amar mais também a nossa família carnal, física, de sangue, do que a família de Cristo. Então, quando o Senhor me mandou dar aquela TV, que isso veio na hora no meu coração, doar aquela TV, aquele elefante branco, que eu só não vou dizer branco porque era negro, né? Quando o Senhor me mandou doar aquilo, eu pensei na minha família. Eu pensei nos filmes, documentários, pregações que nós assistíamos naquela TV e teríamos que assistir numa TV menor, e a TV menor não ia combinar com o móvel grandão que tem na sala, ia ficar uma coisa esquisita. Comecei a pensar nessas coisas. E então doei a TV menor. E ninguém reclamou. Só que se talvez eu tivesse doado a TV maior, ninguém também teria reclamado. Muito provavelmente ninguém teria reclamado. Mas eu fantasiei a coisa. Vão reclamar, eu vou criar uma situação em casa desnecessária. Vamos doar a menor. São pequenininhos, eles não vão nem notar a diferença. Eles nem sabem que eu poderia dar uma maior. E a palavra de Deus nos adverte. Quem amar o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Todos vocês conhecem esse versículo. Mas a questão é, será que nós aplicamos ele na nossa vida? Quando somos confrontados entre doarmos alguma coisa, que terá como consequência a reclamação dos nossos familiares, será que decidimos obedecer o Espírito Santo e doamos? Ou retemos para não ter uma discussão em casa
nos esquecendo que o próprio Senhor Jesus disse que os nossos inimigos estarão dentro da nossa casa. É impossível você servir a Cristo e ao mesmo tempo agradar sempre o teu marido, sempre a tua esposa, sempre os teus filhos. Mais cedo ou mais tarde, o Espírito Santo vai provar você. Provar você. De vez em quando coisas acontecem com irmãos, e o Espírito Santo me manda dizer: advirta que eu o estou provando. Seja aprovado. Porque assim é o nosso Deus. Ele nos testa, irmãos. Como testou a Abraão. Ele nos testa, amados. Será que sacrificaríamos Isaque? Porque, amados, o mesmo que aconteceu com Abraão aconteceria comigo se eu doasse aquela TV. Se eu tivesse doado aquela TV, só na eternidade eu vou saber o que eu teria ganho por eu ter obedecido o Senhor. Assim como Abraão, que por obedecer ao Senhor não precisou imolar seu filho Isaque. E além de não precisar tê-lo feito, ainda recebeu a maior das promessas do Antigo Testamento, amados. E se nós realmente negarmos a nós mesmos, aos nossos queridos, por amor a Cristo, recebemos a maior das promessas, de todas, a vida eterna com Cristo. Com Ele. O problema é que muitos não estão interessados nisso, amados. Muitos não estão interessados na vida eterna com Cristo. Muitos não estão interessados. Por isso o Senhor Jesus, versículo 34, chamando a si a multidão com os seus discípulos, ele diz isso para todos: se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Então, amados, esse é o ponto. Essa é a questão, até que ponto amamos o Senhor? Será que estamos compreendendo o que significa seguir a Cristo? Quando eu decidi não doar aquela TV, não foi para as crianças que eu deixei de doar, foi para o Senhor. Eu não deixei apenas de amar os pequeninos, eu deixei de amar a Jesus naquele momento. Eu perdi a oportunidade de provar que eu amo o Senhor. E me envergonho disso. E não pensem vocês que depois que invadiram nossa casa, não veio uma seta, pelo menos na minha mente, não sei se também no da minha esposa, uma seta com o seguinte pensamento: cancele a viagem. Eles voltarão aqui na semana que vem para concluir o serviço. E os seus filhos estarão aqui sozinhos. E você os exporá a esse risco. Cancele a viagem. Você não ama seus filhos? Veio esse pensamento. Veio esse pensamento. Na mesma hora, quando eu me lembrei que nós estaríamos viajando no outro final de semana. E eu me lembro que quando veio esse pensamento, eu peguei no celular para passar uma mensagem para a nossa irmã Cláudia, a nossa vizinha, esposa do nosso irmão Durval,
passando para ela a mensagem, porque eu sei que ela olha mais o WhatsApp do que ele, e para tranquilizá-la, para dizer que estava tudo bem, porque eu sabia que o irmão Zanoni já tinha ido lá falar com Durval e Cláudia, então eu queria passar a mensagem. Quando eu entrei no WhatsApp só para dizer para ela que estava tudo bem, para tranquilizar os vizinhos, eu me deparo com uma mensagem no topo, que tinha acabado de chegar. E o que estava escrito nessa mensagem me fez clicar nela para abrir. E estava escrito: não temas, você não está sozinho. O Senhor é contigo. E quando eu fui ver de quem era essa mensagem, de um irmão que eu ainda não conhecia, de São Paulo, chamado Moisés. E eu tive o prazer de conhecê-lo, e ele está já congregando numa das congregações que foram formadas, mais precisamente na congregação de São Bernardo do Campo, para a glória de Deus. E aquilo me encheu de fé. E tanto minha esposa quanto eu fomos decididos em não cancelarmos a viagem, antes pelo contrário. Passamos a orar mais, pedindo que o Senhor guardasse a nossa família, e fomos. Fomos na sexta-feira, retornamos na segunda, e para a glória de Deus, não somente nossa família, nossos filhos, minha mãe também ficou com ele naquele final de semana, estiveram bem, protegidos pelo Senhor. Os cultos aqui foram muito abençoados, para a glória de Deus. Como também nós tivemos a alegria de testemunharmos a formação de 3 congregações ao mesmo tempo. Uma delas em São Bernardo do Campo, outra em Suzano, e a terceira na própria capital paulista, no bairro de Jabaquara. E no domingo passado, de sábado para domingo, eu quase não dormi, porque agora eu sei o que Paulo sentia quando ele escreveu: sobre mim pesa o cuidado das igrejas. E eu, apreensivo, será que vai dar tudo certo nesse domingo de manhã? Porque ao mesmo tempo teve o primeiro culto nas 3 igrejas. E para a glória de Deus, por volta de meio-dia, 13h, já começavam a chegar as mensagens, as fotografias. Algumas delas eu mostrei para vocês aqui no domingo à noite, dizendo que tudo havia corrido bem, para a glória de Deus. Então, amados, quando nós obedecemos o Senhor, Ele nos recompensa. Não pense apenas em coisas materiais, aliás, nem pense nisso, porque as maiores bênçãos não são materiais. As maiores bênçãos são as espirituais. Que alegria poderia ser maior do que contemplar a foto daqueles irmãos contentes, que alguns estavam anos sem congregar, e agora voltaram a congregar para a glória de Deus. Numa igreja que tem por proposta não distorcer a palavra, que tem por princípio a máxima de que a Bíblia explica a própria Bíblia, de que busca não somente santificação, mas amor ao próximo também. Exatamente o que Cristo nos ensinou. E isso tudo eu digo para a glória de Deus. Que alegria, irmãos, poderia ser maior do que essa. Mas aí, nós temos que nos lembrarmos de que toda a glória é de Deus, não é nossa. Quando nós fazemos tudo o que o Senhor nos mandou fazer, que venhamos nos considerar servos inúteis, porque fizemos apenas o que nos era mandado.
Agora, quando não fazemos nem o que nos é mandado, isso é muito sério. E eu temo que alguns dentre nós já tenham o seu coração, a sua consciência cauterizada, de tanto entristecer o Espírito Santo, que já mandou você mudar tantas vezes, já mandou você se afastar de certas companhias. Quantas vezes o Espírito Santo já me usou para dizer que depois que nós nos convertemos, se continuarmos mantendo uma amizade mundana, eu digo amizade de estar em casa, da pessoa vir na nossa casa, uma é o bastante para nos desviar. E eu digo isso porque aconteceu comigo quando me converti. Todos os meus amigos do mundo se afastaram de mim, menos um. Foi o bastante para me desviar. Uma amizade mundana é o bastante para que você continue falando palavrão, para que você continue rindo de obscenidades, para que você continue indo a lugares onde não deveria pôr os pés, para que você continue sendo fofoqueiro e ache isso muito normal, mesmo vindo aqui quarta, domingo. Abre a boca para dar glória a Deus, mas usa a mesma língua para falar do ausente, covarde, hipócrita. E quantas vezes o Espírito Santo mandou parar com isso? Ah, mas eu gosto dessa pessoa, é tão legal. Negue-se a si mesmo. Se a palavra me diz que aquele que amar o filho ou a filha mais do que ao Senhor não é digno dele, quanto mais aquele que amar o colega, o vizinho, ou seja lá quem for, mais do que ao Senhor. Vamos entender uma coisa: quem não ama Jesus não é nosso amigo. Pode ser colega, pode ser conhecido, pode ser vizinho, mas meu amigo é quem ama Jesus. Se não ama Jesus, não é meu amigo. Pastor, como que eu vou identificar quem ama Jesus? Porque aqui há pessoas que não amam Jesus. Aqui há pessoas que não amam Jesus. João, capítulo 14, versículo 21. Você acha que alguém ama Jesus só porque fica dando glória a Deus? Aleluia. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então vamos dar uma pausa aqui. Quais são os mandamentos do Senhor? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas implica em santificação. Amar o próximo como a si mesmo implica em atitudes, práticas. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se alguém não se santifica, não ama. Se alguém faz vista grossa para as dores do próximo, não ama também o Senhor. As duas coisas. Não, porque tem crentes que só se santificam, mas não fazem nada pelo próximo. E tem outros que gostam muito de se envolver em obra social. Mas sabe por que se envolve? Para esconder os seus pecados particulares, secretos. Aliás, eu recomendo muito a pregação do evangelista Júlio, O Pecado Secreto. Não é esse o título, Júlio? O pecado secreto. E às vezes a pessoa, para esconder o pecado secreto, se envolve num monte de coisas na igreja. Isso é chamado de ativismo religioso, quando tal pessoa faz isso pela motivação errada.
Então vamos prosseguir. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Agora preste atenção no versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, como identificar quem não ama o Senhor? Quem continua sendo pedra de tropeço na igreja, não ama o Senhor. Existe um tempo de tolerância, irmãos. Gostamos de dizer, vinde como estás, é verdade, vinde como estás, mas isso não significa acomode-se e continue assim, antes pelo contrário. Eu já até pensei em colocar aqui na porta uma placa na entrada, vinde como estás. E para quem está saindo, do outro lado estará escrito, e saia transformado em nome de Jesus. Eu acho incrível. De vez em quando, saber que há irmãos que estão há anos conosco, que ainda tem boca suja, que ainda usa roupa indecente, que ainda é fofoqueiro. Como pode isso, irmãos? Não ama o Senhor. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, é simples assim. E o Senhor ainda coloca mais peso nessas palavras, dizendo, ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Aleluia. Amar o Senhor é se comprometer com Ele. Se comprometer. 1 Coríntios 8, 3. 1 Coríntios 8, versículo 3. É importante entendermos isso. O que significa seguir a Cristo, irmãos? Porque pode ser que alguns estejam se enganando aqui, enganando a si mesmos. 1 Coríntios 8, antes do versículo 3, eu vou ler a segunda parte do 1 em diante. Final do versículo 1. O conhecimento incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Se alguém ama a Deus, por que você está aqui? Porque você ama a Deus? Ou porque você ama a si mesmo? Por que você está aqui? Pergunte a si mesmo, por que eu estou aqui? Porque eu quero aprender mais de Jesus, e eu quero servi-lo, juntamente com os meus irmãos, porque juntos fazemos muito mais do que isolados. É por isso que eu estou aqui, porque eu quero servir. Ou é porque eu quero ser servido, ou é porque eu quero ser visto, ou é porque eu quero um título. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Veja que interessante. Temos que conhecer o Senhor, sim. Mas não se esqueça, o conhecimento incha. O que edifica é o amor. O amor a Deus. O amor a Deus. Muitos leem esse texto pensando o amor ao próximo. O amor ao próximo é um reflexo do amor a Deus. Quando amamos o próximo carnalmente, estamos enganando a nós mesmos. Não é o ágape, não é o amor de Deus em nós. Mas quando o amor ao próximo é uma resposta ao amor de Deus por nós e ao nosso amor por Ele, então isso nos edificará, nos fortalecerá, nos encherá do poder do Espírito Santo. Porque a nossa motivação é correta, a nossa motivação não é aparecermos,
A nossa motivação é a glória de Deus. Somente de Deus e não nossa, irmãos. Agora, esse é um exercício diário. Então tudo se resume em amar o Senhor. Por isso que no final dessa epístola, lá no finalzinho de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22, está escrito: se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. E é interessante que ele a seguir declara: Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor. É o significado de Maranata em aramaico. Ora vem, Senhor. Você ama o Senhor. Se você ama, você quer que Ele venha. Você quer a volta de Cristo. Mas se ao invés de desejar a volta de Cristo, você deseja as coisas desse mundo, você fica querendo que o Senhor demore um pouco mais para você realizar os sonhos mundanos, então você não ama o Senhor. O paraíso, a eternidade, é para quem ama o Senhor. Lembre-se que o Senhor não disse apenas para aquele malfeitor que se arrependeu de seus pecados e se converteu a Cristo na cruz. Lembre-se, o Senhor não disse para ele apenas: hoje estarás no paraíso. Ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. O que faz o paraíso ser um lugar maravilhoso é Cristo. É a presença do nosso amado Senhor Jesus. É o que faz o paraíso ser um lugar desejável. Ou você seria feliz no céu se Jesus não estivesse lá? Onde está o nosso amor pelo Senhor? Onde está? Nós queremos realmente seguir a Cristo ou queremos seguir uma denominação? O significado de seguir a Cristo é ter um relacionamento com Ele. É sermos guiados pelo Espírito Santo. Ou você pensa que ele estava mentindo quando disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias. Todos os dias. Por isso a palavra de Deus declara: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E o Espírito de Deus não vai aprovar nenhuma maldade, nenhuma promiscuidade, nada que não seja da vontade do Pai. Seja sincero, arrependa-se dos seus pecados. E ainda que você esteja congregando aqui há anos, olhe para dentro de si mesmo. Talvez você não seja convertido até hoje. Talvez o Espírito Santo não habite em você. Senhor nosso Deus, onde estão as nossas lágrimas, Senhor? Onde estão as minhas lágrimas, Senhor? Como eu gostaria, Pai, de chorar e chorar e chorar na Tua presença. O meu pecado está sempre diante de mim, Senhor. Como eu gostaria, Pai, de sentir as minhas misérias e lamentar e chorar. Como eu gostaria, Pai, de quebrantar o meu coração
Pai, que o Teu Espírito Santo nos mova a isso, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos mova, Senhor, a uma genuína conversão a Ti. Para a Tua glória, Senhor. Oh, Pai, livra-nos da hipocrisia, Senhor. Pai querido, talvez haja alguns aqui que pensam que fazer parte de uma igreja, congregar, é como fazer parte de um clube filosófico. E não creem realmente que o Senhor é Deus. Não creem realmente. Quem é o Senhor para essa pessoa? Talvez alguém que não tenha ressuscitado. Talvez alguém que não tenha realmente morrido na cruz por nossos pecados. É o que essa pessoa pensa, porque ela está brincando contigo, Pai. E a Tua palavra diz: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso mesmo colherá. É a Tua palavra que diz, Senhor. Então, Pai, eu rogo a Ti, revela-nos, ó Senhor, que Tu és Deus, Pai. Como Tu revelaste a mim, Senhor. No final da minha adolescência, Pai, quando ouvi a Tua voz audivelmente, eu sei que o Senhor é real, mas muitos aqui não sabem que os Teus olhos estão em toda parte. Muitos aqui não sabem que não há pecado oculto aos Teus olhos. Muitos estão pecando quando estão longe dos irmãos, pensando que ficará por isso mesmo, e depois vem aqui dar glória a Deus, aleluia, na maior hipocrisia. Sujos. Mostra para eles que Tu és Deus, Pai, ainda que tenha que colocá-los no leito, para que aprendam a não zombar de Ti, mas que suas almas sejam salvas mediante o arrependimento genuíno, sincero, Pai. Me ajude, Senhor, a amar mais a Ti do que eu amo os irmãos. Me ajude, Senhor, a repreender, como Paulo repreendeu Pedro quando ele era reprovável, Senhor. Ajuda-me, Pai, a ter a mesma intrepidez e ousadia para pastorear as Tuas ovelhas e conduzi-las ao céu, Senhor. Porque eu sei que muitos aqui me têm por bonzinho, e por isso pensam que sou bobo, Senhor. Mas eles prestarão contas contigo. E eu sei que eu também prestarei contas contigo se eu não disser o que eu tenho que falar, Pai. Então, Senhor meu Deus, revela-te, ó Pai querido, à congregação. Mostra que Tu és Deus. Revela-te, Pai. Como o Senhor vai fazer, eu não sei. Tu és Deus. Mas eu imploro a Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós. E faça-nos, ó Pai, Te servir pela motivação correta, e não para disputar com o nosso irmão, não para aparecer, não para encobrir nossos pecados secretos, mas porque realmente Te amamos e queremos ser úteis na Tua obra, Senhor. Ensina-nos, Pai, o verdadeiro significado de seguir a Cristo. Pai, seja feita a Tua vontade, Senhor, em nossas vidas. Como disse Jeremias, converte-nos a Ti,
e seremos convertidos. Que o teu Santo Espírito fale a cada coração e que ninguém resista ao teu Espírito, para que não se perca, mas se arrependa, para que tenha vida verdadeira, verdadeira paz, verdadeira alegria, um coração cheio de amor sincero, sobretudo por ti e também pelo próximo, como resultado disso, para a tua glória. Assim, Pai, nós te rogamos, e livra-nos da hipocrisia, livra-nos da hipocrisia, livra-nos, ó Senhor, de sermos falsos. Pai querido, muitas vezes adolescentes, filhos de crentes, não querem saber de Cristo, porque os pais chegam em casa falando mal dos irmãos, os próprios pais afastam os filhos da congregação, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a não condenarmos nossos filhos ao inferno. Ajuda-nos, ó Pai, a falarmos bem, não somente do próximo, mas também do distante, para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, converte-nos a ti. Amém.